Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero te ouvir, então, em relação a essa decisão do CNJ, por 8 votos a 7, então decidiram reabilitar a juíza Gabriela Hart e também o juiz Danilo Pereira Júnior, que hoje atua na 13ª Vara aí de Curitiba, e também essa leitura do Silvio, né, principalmente em relação ao voto do ministro Luiz Roberto Barroso, se isso realmente sinaliza uma mudança de postura e de outros ventos aí no STF. Boa noite, Ana. Tomara, não é, Paula? Boa noite. Boa noite, Pioto, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite a nossa maravilhosa audiência. Paula, é a torcida, né, que nós temos com esse posicionamento do ministro Barroso. Ele tentando resguardar, né, o respeito das instituições no Brasil, porque não há nada pior do que a nossa atual justiça politizada. E acho que o exemplo maior disso tudo é do ministro Alexandre de Moraes, que colocou a instituição, o Supremo Tribunal Federal, e de uma certa forma os nomes dos outros ministros ali, numa espiral, né, descendente aí, de desconfiança da população, incredulidade, as pessoas não confiam, né, mais na instituição, nos ministros, então que sirva de exemplo para os outros ministros. Eu acho que já foi tudo muito abordado pelo Pioto e pelo Silvio. Eu só queria ressaltar exatamente esse perigo da politização da nossa justiça e lembrar mais uma vez que o vídeo ou os vídeos do ministro Gilmar Mendes enaltecendo a Lava Jato, até o ponto em que a Lava Jato começou a chegar perto de alguns amigos do ministro Gilmar Mendes, há vídeos espalhados aí na internet, o tal flagrante perpétuo, né? Do ministro Gilmar Mendes enaltecendo a operação que deu um banho de justiça no Brasil. É revanchismo em relação à Operação Lava Jato, sim. E lembrando, mais uma vez, dos milhões e milhões de dólares que foram pagos em acordos aqui assinados com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Então, a Operação Lava Jato foi uma operação de sucesso, expôs muito as vísceras de um sistema profundamente corrupto, que o brasileiro não sonhava que poderia existir tamanha teia, tamanha profundidade, com tentáculos que foram muito, muito além ali dos círculos políticos de Brasília. Que bom que o ministro Luiz Roberto Barroso teve essa posição. Agora, que uma frase, né, que ele disse nesse vídeo que mostramos dele, que essa frase seja levada para dentro do Supremo Tribunal Federal, que essa decisão foi tomada sem deliberação e que isso seja um ponto a ser observado na nossa Corte Constitucional, porque muita coisa ali, principalmente coisas vindas do Alexandre de Moraes, elas têm sido assinadas ordens, né, draconianas, implementadas, legislações, inclusive, sem deliberação, que isso volte a acontecer também no Supremo Tribunal Federal, pela saúde, exatamente, das nossas instituições, como o ministro Barroso hoje demonstrou estar preocupado. Augusto Nunes, muito boa noite. Só lembrando, reforçando mais uma vez, né, que a juíza Gabriela Hart foi quem condenou Lula no caso do sítio de Atibaia, 12 anos, 11 meses de prisão, e uma dessas sentenças que foi anulada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Bom sempre reforçar. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Pioto, meu irmão Silvio, minha grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Vamos lá, por aí dá para ter uma ideia do que a Lava Jato enfrentou, né? E a gente deve valorizar e festejar o saldo altamente positivo. O grande argumento usado pelos defensores da Lava Jato e é encampado pelos ministros há pouco tempo é aquele, irrefutável, devolveram o dinheiro. Sim. Ladrão é que devolve dinheiro quando pego nessas circunstâncias.
ou ele pegou e juntou a família para pegar os bens dos parentes e, de repente, mostrar uma generosidade que é mais uma prova de loucura, se você não deve nada. Mais que qualquer outra coisa, é prova de loucura. Devolveram parte do dinheiro roubado. Então, só por isso deveria ser festejado. Agora, vejam quem a Lava Jato ousou enfrentar, e é por isso que o Lula tem tanto ódio dela, e é por isso que os ladrões fazem o possível para desmoralizar todos os que se envolveram na operação, porque eles estão de volta ao poder. E o sonho do Lula, e por isso eles contam com a conivência de magistrados como o Salomão, ministro Salomão, é ministro, né, do Superior, do STJ. do STJ, corregedor. Ele sonha, como eu disse ontem, com uma vaga no Supremo. Todos os que sonham com isso querem atender ao desejo do Lula. Ferrar, né, para usar um verbo publicável, não só o Moro, mas todos os que participaram da Lava Jato. Veja o Lula como ele se porta com a juíza. Se fosse alguém contra o Lula, meu Deus, misoginia, machismo, só faz isso porque é juíza. Ele é grosseiro com a juíza. E ela é firme. Esse foi o único pecado cometido, pecado entre aspas, cometido pela Gabriela Hart. Condenou o Lula. Condenou corretamente um ladrão pelo crime de ladruagem, corrupção, lavagem de dinheiro, é isso aí. Ponto final. O sítio de Atibaia é o seguinte, eu convido os que acham que não era do Lula, era de um amigo, eu convido a apontar um amigo melhor que aqueles do Lula, porque ele ficou 111, né, Silvio? 111 fins de semana num sítio, levava a guarda pessoal dele, né, formada pela Polícia Federal. Antena pro celular. Pendurava os retratos da família. Olha que amigo, né? O sítio é do Piotr, mas eu vou lá. Piotr, dá licença, quero botar a foto da minha avó aqui, porque eu gosto muito dela. Ele, claro, claro. Então, quem acredita nisso é bobo ou é cínico? Não tem outra conversa. E o Lula vai lá, quero que provem. Quer que ele ainda era o Lula sem o Supremo segurando todas. E então vem essa sentença, fez muito bem o ministro Barroso. Espero que seja o começo de uma mudança de postura muito sensata, porque é por aí que o Supremo está se perdendo. Olha o que fazem os outros juízes. O Barroso foi duro, você usou a expressão, né? Isso. E o corregedor foi grosseiro. Sim. Foi grosseiro, parcial. Sabe, está querendo ali marcar pontos. E, repito, ele me parecia um bom juiz há alguns anos. Querendo marcar pontos com o Lula. E vemos ali como advogado do Lula, um atual ministro do Supremo, ganhou o cargo por isso. Então, bem-vinda seja essa mudança, se for para valer. Porque ou o Supremo faz isso, e põe ordem, na verdade, o voto dele acabou sendo um voto de Minerva. Sim, foi. De Minerva, né? Se votasse por último, olha, por um, eu quero saber dos outros, e mais, quero saber por que foram afastados os desembargadores que corretamente endossaram uma sentença corretíssima do Moro e também a sentença da ministra, da juíza Gabriela Hart. Corretíssimos. Agora, o que se vê no momento? Você vira mais um pouco o jornal, está lá o Lula visitando do Joesley Batista, os grandes ladrões daquela época estão sendo incensados pela presidência da República, pelo Executivo, e absolvidos.
pelo judiciário. A história não acabou, não. Quer dizer, esses desembargadores merecem prisão e os ladrões merecem receber o dinheiro de volta. O Brasil continua do avesso, mas, pelo jeito, temos mais pessoas interessadas em devolver o Brasil à normalidade. Augusto, só para trazer uma informação, a manutenção do afastamento dos 2 desembargadores, o Thompson Flores e o Loraci Flores de Lima, também foi uma decisão, uma votação apertada por 9 votos a 6. Eles decidiram, então, manter o afastamento dos 2 desembargadores, o plenário do CNJ. Quais são os pecados dos desembargadores? Votaram contra o Lula. Isso é o que está de pano de fundo, porque o voto do Salomão é um negócio... Aliás, eu vou só me referir novamente ao voto do ministro Barroso. Ele desmonta a tese do ministro Salomão de uma maneira assim brilhante, ponto a ponto, apontando precipitação, a manifestação contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, absurdo, defende a biografia da juíza. Aliás, o Augusto e a Ana fizeram 2 menções aqui que eu só preciso reforçar, me juntar a eles. Primeiro, o posicionamento institucional digno da juíza. Enfrentou. As pessoas ficam falando de empoderamento feminino. Isso aí é um exemplo claro de uma mulher que não se afastou dos deveres institucionais e se colocou na posição que é dela, por mérito. Ela passou nesse concurso para juíza. O cargo era dela, ela era a juíza da 3ª vara. E agiu tal como a lei prevê, né? Colocando, obviamente, ordem no julgamento. A Ana fez menção aos acordos nos Estados Unidos. Interessante como ninguém da Lava Jato foi pedir para devolver o dinheiro dos Estados Unidos que pagaram lá com a justiça americana. Vai lá então, pede para a justiça americana. Agora, arranja um bom argumento, porque não vai ser tão simples assim, né?